Mas saúde a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Tá todo mundo aquecido? Mais ou menos? Hoje tá menos pior do que domingo passado, né? O domingo passado foi cruel. Rapaz. Mas vamos continuar clamando pelos nossos irmãos, né? Que não puderam chegar por questão de enfermidade, às vezes algum problema ou alguma questão para ser resolvida. Vamos clamar por eles. Hoje eu quero trazer algumas lições sobre o tema família. Algumas lições que nós podemos aprender sobre o nascimento e a infância do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Vamos ler até o versículo 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, perdoe os meus pecados, ó Pai. Perdoe as minhas iniquidades, o orgulho que é em mim. O Senhor conhece os meus pecados, Senhor. Perdoe meu orgulho em te adorar, em orar, em ler a tua palavra. Perdoe-me, Pai, o orgulho, ó Pai, de tantas formas, Senhor. Perdoe os pensamentos vãos, imundos. Perdoe e purifique o meu coração, o coração desta igreja. Pai, alimenta esta igreja, esse rebanho, Senhor, por meio da tua palavra. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa me dar sabedoria por meio do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor possa me instruir por meio do teu Santo Espírito e que eu possa deixar os conselhos, ó Pai, segundo a tua palavra. Não segundo o que eu acho, o que eu penso, não segundo o que eu quero, mas, Pai, diga a este povo, Pai, ensina esse povo e ensina principalmente a mim. Incendeia cada coração aqui presente, Senhor. Levanta aquele que está caído há um tempo. Levanta aquela que está caída há um tempo. Encoraja aquele que está desanimado esta noite. Salva aquele que está perdido. Salva aquela que está perdida. Nós clamamos também por aqueles que hão de ouvir e ver esta mensagem no YouTube, Senhor. Que o Senhor fale aos corações e traga, Pai, as almas perdidas que estão aí clamando por salvação.
Que o Senhor, ó Pai, quebrante essa igreja, Pai. Que o Senhor traga esta igreja para perto de Ti. E vejamos frutos de santificação, frutos de consagração, Senhor. Por isso, Pai, encha-me com Teu Santo Espírito esse momento para falar com ousadia, com prudência, com santidade e com poder, Senhor. Pedimos, ó Pai, o Teu poder esta noite de convencimento. Não seja a minha eloquência, não seja a minha sabedoria, mas a sabedoria que está na Tua palavra, Senhor. Convença os corações mais endurecidos aqui. Quebranta-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos esse texto aqui sobre o predito nascimento do nosso Senhor Jesus, mas deixe-me tirar algumas lições, não só desse texto, mas nós vamos olhar também o Evangelho de Mateus, e quero nesta noite, pela graça de Deus, trazer 5 lições, dentre muitas que nós poderíamos tirar, sobre a família de Jesus. Tá bom? Vamos lá para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Mateus 1, 18. Mateus 1, 18. Diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É interessante que Mateus vai nos dar esta informação. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele amplia esta visão, este ato, explicando como foi a gravidez de Maria. Ok? Um ato milagroso da parte do Espírito Santo. Um ato único, tá bom? Um ato único que ocorreu unicamente lá no passado, tá bom? E um ato profético, ok? E nós vemos em Lucas esse desenrolar, essa explicação um pouco mais detalhada. Maria, ela estava na cidade, versículo 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Então esse anjo vai até uma mulher chamada Maria. O texto aqui e o texto em Mateus dirá a palavra desposada. Desposada nada mais é do que noivado, ok? Maria era noiva de José. Antigamente, o noivado era quase um casamento, ok? Então, era muito sério o noivado, era tido basicamente como um casamento, ok? Então, basicamente, eles eram quase marido e mulher diante da sociedade. Embora ainda não consumaram o casamento, não fizeram a cerimônia, né, o ato conjugal, mas eles eram noivos, ok? Esperando a chegada do casamento. Então, diante da sociedade, era basicamente marido e mulher. Então, o anjo do Senhor aparece para Maria. E é muito interessante que ele revela a vontade de Deus para esta mulher. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Um pouco mais adiante, ela vai questionar, vai perguntar: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Então, o anjo explica: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui é a explicação de como Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Então, o nascimento de Cristo é um ato único, foi um ato único da história, um ato sobrenatural por parte de Deus. Então, Deus revela por meio de um anjo a vontade a esta mulher. Eu quero trazer a primeira lição para as nossas vidas, para cada uma, mas nesse contexto especificamente para as mulheres, tá bom?
Entenda, a primeira lição desta noite é a seguinte: entenda a sua responsabilidade individual de obedecer à vontade de Deus. Parece grande a lição, mas eu e você devemos entender a nossa responsabilidade diante de Deus de forma individual de obedecê-lo. Algumas pessoas cometem o seguinte engano: se o meu marido for fiel, eu serei o quê? Fiel. Se meu marido for um homem, um servo de Deus dedicado ao Senhor Deus, eu serei uma serva dedicada a Deus. E também isso vale ao contrário. Se minha esposa for uma serva temente, eu também serei temente. Se meu marido ler a Bíblia, se minha esposa ler a Bíblia, se meu marido orar, se minha esposa orar, eu também farei a mesma coisa. Porém, se ele não fizer, se ela não fizer, de modo algum farei. Talvez você não diga isso no seu coração, mas quantas vezes nós não agimos assim? Talvez eu e você ajamos de forma imprudente, acatando o conselho da esposa de Jó. O que a esposa de Jó fez? Tudo dando errado, né? E ela fala, blasfema. Bom, se minha esposa pediu, logo eu devo blasfemar. Falas como uma louca. Talvez você faça como Ananias e Safira. Ou vendemos um terreninho aí, né? Quanto? Ah, tanto, mas vamos mentir. Se meu marido mentir, eu também vou mentir. Mas saiba que Deus vai te pegar. Saiba que Deus vai pesar a mão. E muitas vezes nós fazemos isso, achando que a nossa obediência deve ser condicionada ao que o meu marido ou que minha esposa pensar. Né? Ah, mas meu marido não está lendo a Bíblia. Se eu ler, ele vai ficar constrangido. Se eu orar, ele vai ficar constrangido. Se eu dobrar os meus joelhos, ele ficará constrangido. Se ela me ver lendo a palavra do Senhor, se ela me ver me dedicando, se ela chegar em casa e me pegar lendo a palavra, orando, clamando ao Senhor, sendo uma pessoa dedicada, sendo uma pessoa esforçada, poxa vida, o que vai acontecer comigo? Mas note esse contexto aqui. Imagine para Maria o peso que ela carregaria. Os burburinhos, né? Mas ela sabia a verdade, segundo as Escrituras. Maria, ela vai cumprir uma profecia, se eu não me engano, de Isaías, capítulo 7, versículo 14. E se os Jorginhos quiser abrir lá para nós, por favor. Deus revela a vontade para essa mulher. Ok? É essa mesmo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então a vontade é clara para esta mulher, você é esta mulher. Imagine o peso que ela carregaria, as acusações. Mas ela toma uma decisão. Aqui está a serva do Senhor. Mulheres, seja fiel mesmo quando seu marido não for fiel. Não é o contexto aqui, não é o caso aqui, tá bom? Quero também deixar, porque às vezes aparecem os acusadores do reino, né? E vão achar que eu estou falando heresia. Não é o caso aqui, tá bom? Do contexto, porque a Bíblia fala que José era um homem justo, ok? Mas muitas vezes você está atrelando, você está condicionando a sua fidelidade a Deus. Ah, se meu marido não me apoiar, não tem como ser fiel a Deus. Tem sim, irmão. Tem sim. Eu estou falando de casais, famílias crentes, tá bom? Em contextos cristãos. Seja fiel, entenda a sua responsabilidade diante do Senhor, de ser obediente a Ele. Antes de, alguns casos, né, algumas pessoas se convertem, né, e é um jovem cristão, uma jovem cristã, se conhecem, se casam e formam uma bela família. Outros casos, ambos se convertem, né, em determinado momento, ali no casamento. Mas antes de você ser uma esposa, uma mãe, você é uma serva do Senhor. Homens, antes de você ser um marido, um pai, um amigo, você é um servo do Senhor. Entenda a sua responsabilidade diante de Deus de ser obediente ao Senhor.
antes de obedecer, antes de acatar um pecado, uma ordem errada, eu sirvo ao meu Deus. Faça como Jó. Não faça como Ananias e Safira, porque hoje parece que temos essa infelicidade, essa tristeza. Se você for para longe do meu Deus, eu também irei com você. Meu irmão, irmã, seja a base espiritual do seu lar. A segunda lição relacionada a isso se encontra lá em Mateus capítulo 1, versículo 19 a 21. Mateus 1, 19 a 21. Mas José, seu esposo, sendo justo, lembra do contexto, né? José era um homem justo, ok? E não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, qual era a vontade de Deus para Maria? Você será a mãe do Salvador. José recebe essa informação, né? Para ele é um assombro, assusta, traz inquietação. Então ele resolve deixar secretamente uma carta de divórcio, para não infamá-la. Então ele resolve deixar secretamente uma carta. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós temos uma lição maravilhosa aqui nesse texto. Deixe que Deus convença seu cônjuge. Deixe que Deus convença seu cônjuge. Quantos de nós não queremos colocar na cabeça do nosso cônjuge, faça tal coisa, deixe de fazer tal coisa? Ou a vontade de Deus é essa? Você já fez isso? Né? Leia a Bíblia. Ore. Faça tal coisa. E fica brigando. Mas você já fez isso, você já fez aquilo, mas você não vai para a igreja desviado, né? Vai para a igreja desviado. E fica, né, brigando. O que nós precisamos fazer? Já parou para pensar que quem convence é Deus? Que quem convence a vontade de Deus é o próprio Deus? Nosso papel é simplesmente dizer a verdade. Amor, eu te amo, a palavra de Deus diz isso. Se ele é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, Deus o quebrantará. Nosso papel é simplesmente dizer a verdade e orar e clamar a Deus que Deus o convença a mudar. Que Deus mude a opinião desta pessoa. Mas muitas vezes eu e você estamos agindo como goteira. Plink, plink, plink. Já ficou debaixo de goteira? Terrível, né? Cabeça quente, aquela goteirinha gelada, você não podendo escapar, né? Vem pra cá, vem pra lá. Plink, irritante. Aí você começa a sentir o pé molhado. Aí começa a vir um monte de barulho. Você começa a ficar hipersensível, né? Plink, plink. Já fez isso? 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 E aí nós esquecemos que quem convence é Deus, amado irmão e amada irmã. Então entregue o convencimento nas mãos do Senhor. Deus, eu já falei com meu marido. Eu já falei com minha esposa. Pai, por favor, convença-o. Convence ela, papai. Trate o coração dela. E o nosso papel é continuar sendo fiel. E o interessante é que Deus convence este homem. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Nosso papel é clamar. Nosso papel é descansar nas mãos do Senhor. É entregar o convencimento nas mãos de Deus. Deus, convence minha esposa, convence meu marido, convence meu filho, convence minha filha. Meu papel é dizer a verdade, é falar da vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. E sabe qual o legal de tudo isso, meus amados irmãos? Quando o convencimento de Deus vem, as pessoas passam a batalhar pela obra de Deus. Passam a batalhar pela vontade de Deus. E você vê isso na vida de José. Deus convence José
José respeita o espaço de Maria, ele só a conhece após o nascimento de Cristo, só vem ter relacionamento físico com ela após o nascimento de Cristo, ok? Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, o homem que agora antes não entendia, agora entende a vontade de Deus. Então, ele passa a se dedicar, a respeitar os limites de Deus e a seguir a vontade de Deus. Quando é convencimento de Deus, há frutos divinos. Não queira você convencer a cabeça do seu cônjuge. Por quê? Foi você. Se um dia Deus lhe tirar, lhe levar para a glória eterna, e aí? Tudo que seu marido ou sua esposa fez foi por causa de você, não por causa de Deus. Então deixa Deus convencer seu cônjuge. Ora para que Deus toque no coração dele. Porque aí você verá a mão do Senhor. É gostoso ver a mão de Deus ou não é? É gostoso ver a mão do Senhor convencendo as pessoas? É gostoso de ver Deus tratando os corações? É gostoso de ver Deus está me quebrantando? É a coisa mais gostosa do mundo, você ouvir, Deus está falando comigo. Deus está me mostrando que eu devo largar tal coisa. Deus está me quebrantando, Deus está tratando o meu coração. Irmãos, isso é gostoso, porque a glória não é nossa, é de Deus. Agora, quando você está lá batendo, pá, pá, alguma coisa vai acontecer. Mas a glória será nossa. Então, clame, Deus, convença o meu marido, convença meu filho, convença minha família. Deixe que Deus convença seu cônjuge. A terceira lição fascinante dessa história, Deus usa as circunstâncias externas. Deus usa as circunstâncias externas para cumprir a sua vontade. Deus usa as coisas externas ao nosso redor, a história, para cumprir a vontade dele. É muito legal quando você vai para Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido aonde? Belém da Judéia. Eu vou dar um desafio para vocês não deixarem que eu fique louco sozinho, né? No estudo da palavra de Deus. Estuda Mateus e Lucas e tenta organizar todos os detalhes aí do nascimento de Cristo. Ok? Tendo Jesus nascido em Belém, da onde? Não é aqui de Brasil, tá bom, gente? É Belém da Judéia. Tá bom? Vamos lá. Então Jesus ele nasce em Belém da Judéia, conforme as Sagradas Escrituras. Porém, Lucas, ele vai ampliar a nossa visão sobre esse texto. Vamos lá para Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se, a fazer um censo militar, fiscal, para saber quanto de propriedade, qual é a família, né, qual é o nome da pessoa. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Tem todo um contexto histórico, né, alunos de pregação, se vocês forem estudar essa parte aqui do contexto histórico, muito rico, tá bom? Eu aconselho os alunos a fazerem isso. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré. José estava onde, de acordo com Lucas? Vamos lá, onde ele está? Aonde? Coro celestial, vamos lá? Nazaré, tá bom? Ele está em Nazaré, que fica na... O que, minha irmã? Brincadeira, meu bem, eu te amo. Galileia, Galileia, eu vi Judeia, meu bem. Tá bom? Eles estão em Nazaré, Galileia. Se você tem um mapa aí, tem um mapinha aí na sua Bíblia? Vamos abrir o mapa? Tá parecendo Dora Aventureira, né? Quem assistiu Dora Aventureira, né? Abre lá no final da sua Bíblia o mapa. Abre aí na sua Bíblia o mapinha lá no fundo, para você poder acordar aí, né? Poder pesquisar. Encontraram o mapa? Eu não vou fazer a piada da Dora Aventureira, né? Aonde está o mapa? Tá bom, encontraram o mapa. Vá lá no mapa da vida do Senhor Jesus Cristo, tá bom?
E você vai ver Nazaré no norte, um pouquinho mais para cima aí. Galileia, vai estar aí, Galileia. Ache Nazaré aí. Tá lá para cima, tá para cima do mapa, né? Tá, meu bem, me corrija aí se eu estiver falando heresia. Acharam aí Nazaré? Tá em Galileia, tá no norte, se eu não me engano. Deixa eu abrir também para não falar que eu estou falando besteira, né? Heresia. Às vezes acontece. Acharam? Não? Não, pastor, ainda não. Vamos lá, terceira viagem. Acharam? Quem achou, diga amém. Onde está? Tá bom, tá lá na Galileia, no norte, ok? Obrigado, meu jovem. Tá aqui, nossa, eu já não enxergo letra grande, imagine miúda. Mas tá aqui, Nazaré você vê lá no norte, na Galileia. E aí, olha onde está Belém, na Judéia, lá embaixo, no sul, lá no mapa. Acharam? Acharam? Ok? É gostoso fazer esse estudo, né? Quando você for ler a Bíblia e ver essas cidades, você pesquisa. Nazaré aqui em cima, Belém lá embaixo no mapa. Ok? Uma viagem, se eu não me engano, de mais ou menos 130 quilômetros. Você olha a Bíblia assim, não, tá, Nazaré foi para Galileia. É tipo, acha que é Sorocaba, Votorantim. É Sorocaba, São Paulo. 130 quilômetros. 130 km. Depois podem fazer as medidas aí, tá bom? Mais ou menos isso. Olha a viagem que eles fizeram. E eles fizeram essa viagem por quê? Um censo. César Augusto, ele faz um decreto, né, para que o povo retorne para a cidade dos seus antepassados, para contar, né, as propriedades e outras coisas. Agora, olha só, irmãos. Até aqui parece tudo normal, não parece? Aonde Cristo deveria nascer? Belém. E o que Deus fez para que Cristo nascesse em Belém? Moveu o governo, moveu coisas externas, moveu a história. Muitas vezes nós achamos que Deus ele nos largou à mercê do mundo. Deus não se importa. Deus não controla mais o Brasil. Deus não controla o mundo. Deus não está no controle das coisas. Mas note que conforme as Escrituras, Jesus nasce no lugar certo. E Deus ele usa as circunstâncias, usa homens, usa o governo para que a vontade dele fosse cumprida. Irmãos, às vezes nós não entendemos o propósito do Senhor. Achamos que nós fomos largados, né? Achamos que estamos agora, somos servos do acaso. Deus não governa mais. Mas nós erramos, irmãos, achando que Deus não usa as circunstâncias externas para cumprir a vontade dele em nossas vidas. Deus usou o governo, Deus usou essas coisas para que Cristo nascesse exatamente no lugar que ele disse que ele ia nascer. A lição para as nossas vidas, Deus usa as circunstâncias externas. Deus usa as circunstâncias naturais para cumprir a sua vontade em nossas vidas. Às vezes você não entende porque uma doença veio. Às vezes você não entende porque um desemprego veio. Às vezes você não entende porque uma morte veio. Às vezes você não entende porque uma crise veio. Às vezes você não entende por que tais coisas estão acontecendo, mas saiba que Deus está no controle de todas elas. Deus usa as circunstâncias externas, naturais, para cumprir a sua vontade. Deus está no controle de todas as coisas. Imagine José e Maria, né? Rapaz, fizeram um censo, pediram para a gente andar tantos quilômetros, e às vezes a vontade de Deus é uma jornada. A gente acha que é simples, né? Mas é 130 quilômetros para andar. É cansativo. Foi cansativo para Maria, estando grávida. Cansativo para José. É uma jornada cansativa. É às vezes uma jornada onde nós temos que deixar.
Mas saiba que Deus ele está no controle das circunstâncias externas da nossa vida. A quarta lição, essa é fascinante. Deus move corações para sustentar a família que o teme. Deus move corações para sustentar a família que o teme. Até aqui nós temos um casal obedecendo à vontade de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Vamos falar com fé. Vamos fingir que tem 300 pessoas. Sim ou não? Sim, aqui ótimo. Tá bom? Tem que acordar vocês. Deus, essa família, esse casal está fazendo a vontade do Senhor. Maria obedece o chamado de Deus. José entende o chamado de Deus. E agora eles estão em Belém. Mateus capítulo 2, versículo 2. Note que a gente fica pulando de Lucas e Mateus, né? Mateus ou Lucas. Mas lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, Deus move corações para sustentar a família que o teme. E se você hoje teme o Senhor, Deus não o desamparará. Deus sustentará as nossas famílias. Agora, muitas vezes nós queremos que seja no nosso tempo. Queremos que seja da nossa forma. Queremos que seja em nossas características. Deus tem que ser assim, 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 assado. Às vezes acontece. Mas Deus move corações. E Deus traz pessoas de longas distâncias para nos sustentar, para cumprir a vontade dele. Deus, os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Deus não desampara o justo. Deus não desampara os seus filhos que o temem. Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara a sua igreja. Aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. E muitas vezes eu e você achamos que Deus não move as coisas. Mas Mateus capítulo 2, versículo 1, vamos ler o versículo 1 para entender. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, ok? Olha a viagem que ele fez para chegar lá em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Eis que vieram uns magos sábios do Oriente, de Jerusalém. Do Oriente a Jerusalém, perdão. Esses magos sábios, homens que estudavam as estrelas, filósofos. A Bíblia não vai falar quem são, quantos são, da onde vieram. Alguns teólogos, comentaristas vão dizer, olha, veio de tal lugar, tal lugar. Eu acho incrível, né, como eles conseguem precisar, acertar na mosca de onde eles vieram. Uau! Sem ter alguma informação bíblica, uau, parabéns, né? Mas, por temor a Deus, eu não vou afirmar de forma categórica, ferrenha, firme, que eles vieram de tal lugar. Alguns vão acreditar que eles vieram da Pérsia ou da Arábia, não sei. Alguns vão dizer que é 3, a Bíblia não diz. Alguns vão arriscar até falar sobre o nome, né? É fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. São 3 reis, né? A Bíblia não nos diz. A Bíblia fala, eram magos, sábios, que vieram de tal região. A leste, ao oriente, a Jerusalém. Então eles vêm de uma jornada, ok? E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos, a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então eles estão vindo de uma região, nós não sabemos ao certo. Eles estão vindo de uma região e chegam em Jerusalém e manifestam isso. Olha, nós vimos uma estrela. Essa estrela indicava que o rei dos judeus nasceu e nós viemos para adorá-lo. Então isso causa um alvoroço, né, em Jerusalém. Herodes fica preocupado, Jerusalém fica preocupado com tudo isso. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E aí Herodes ele usa de estratégia, né? Ele convoca primeiro os religiosos. Aonde vai nascer o Cristo?
E aí eles respondem, em Belém da Judéia. O que nos admira é que os religiosos sabiam aonde Cristo nasceria, mas não foram até ele. Sabiam onde Cristo nasceria e viram essa caravana e não fizeram nada. Quantos religiosos há no nosso meio, né? Ouvem das coisas de Deus e não fazem nada. Herodes descobre, novamente, segundo as Escrituras, e tu, Belém, versículo 6, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Versículo 10. Irmãos, peço perdão pelo meu nariz, tá bom? Mas não ligue não. Acho que agora atacou eu. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Gente, você vendo a esperança de salvação, você vendo o Messias prometido, qual deveria ser a reação do povo de Deus? E nem é povo de Deus aqui, né? São gentios. Irmãos, há um grande erro de achar que a santidade tira de nós a verdadeira alegria. Mas se nós sabemos onde Cristo está, se nós cremos no Senhor de Jesus, qual deveria ser a nossa atitude? Intenso júbilo, grande alegria. Servos de Deus deveriam ser conhecidos por grande alegria. Então, eles ficam alegres por terem encontrado o lugar onde o Messias estava. Ele está aqui. Eles entram na casa, versículo 11, viram um menino com Maria, sua mãe, e eles prostram-se e o adoram. O texto é bem claro, eles não adoram Maria, eles adoram o Messias. Eles adoram Cristo. Poderíamos parar por aqui, e já é maravilhoso. Vir de tão longe para adorar o Salvador. Vir de tão longe para adorar Deus. E é uma aplicação interessante para as nossas vidas, né? Muitas vezes eu e você não queremos andar 1, 2, 3, 4 km de carro, com ar-condicionado, para vir adorar Deus. Eles atravessaram tantos quilômetros para uma única adoração. E às vezes nós não nos movemos para adorar o Senhor. Então eles chegam, se prostram, olha que ato maravilhoso. Orar, prostrar-se, adorar prostrado não é pecado. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, né? Prostrando-se o adoraram. Já aqui é maravilhoso. E nós vemos a provisão do Senhor na próxima metade. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Um ato comum, ok? Quando você está diante de uma realeza, de um superior, um ato comum na época, quando você estava aí diante de um superior, você entregava presentes. Alguns comentaristas vão tentar dar significados para esses presentes, mas como a Bíblia não nos diz, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então esses homens chegam, abrem dos seus tesouros e entregam-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Deus move corações para sustentar a família que o teme. Era uma criança pequena. O que essa criança vai fazer com esse ouro? Certamente, é bem provável aí que este ouro tenha servido, provavelmente até esses presentes, aí eu não posso dizer, que esses presentes tenham servido para sustentar essa família. Tenham servido para sustentá-lo na viagem para o Egito ou nas hospedagens. Amados irmãos, Deus move até incrédulos para sustentar seu povo. Quando Deus toca no coração das pessoas e pessoas viajam, fazem longas viagens para sustentar a família que teme a Deus. Às vezes nós achamos que estamos à mercê, largados ao acaso, mas Deus cuida do seu povo. Deus move corações que eu e você nem pensávamos. Pessoas que jamais imaginaríamos que seriam bênçãos em nossas vidas.
E muitas vezes eu e você temos o coração endurecido, que Deus não move pessoas. Deus ainda move corações. E Deus ouve o clamor, Deus vê as nossas necessidades, Deus vê a nossa aflição, Deus vê a nossa fidelidade, Deus cuida das nossas famílias. Mas muitas vezes nós queremos fazer o quê? Muitas vezes eu e você questionamos, não é? Será que nossa fidelidade vale a pena? Mas saiba, irmão, Deus há de cuidar das nossas famílias. Não no nosso tempo, não na nossa distância, não das pessoas que nós estamos esperando. Às vezes vem de pessoas que nós menos esperávamos. A quarta lição é: Deus move corações para sustentar a família que o teme. E a última lição dessa noite: Deus concede direção em momentos de tensão. Deus concede direção às nossas famílias em momento de tensão. O texto vai nos dizer, no versículo 12, os magos, os sábios, são advertidos, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Não voltem, não retornem para a presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 13 nos mostra algo muito interessante. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Ele apareceu a quem aqui? A José. Em sonho disse: dispõe-te, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus concede direção em momentos de tensão. José não sabia o que estava para acontecer. Deus revela a sua vontade por meio de um anjo. Foge. Livra a tua família da morte. Vá para tal lugar. Note os detalhes desse versículo. Deus dando a direção para este homem. Levanta-te. Pega o menino, sua mãe. Deus dá um lugar. Foge para tal lugar. Deus não fala, foge para tal cidade. Deus foge. Não, Deus fala um lugar específico aqui. Foge para tal lugar. Foge para tal lugar. Se ele fugisse, por exemplo, para Nazaré, seria da vontade de Deus? Se ele fugisse, por exemplo, para Samaria, qualquer outro canto, Deus mostrou, faça tal coisa. A ordem de Deus é clara aqui. Mas muitas vezes eu e você queremos andar na contramão. Deus fala um negócio. José, eu quero que você faça tal coisa. Também fala do tempo aqui. Até quando? Até que eu te avise. Até que eu te informe. Permanece lá. Mas se for 10, 20, 30 anos, fica lá. Eu vou te avisar. Muitas vezes eu e você somos apressados na vontade do Senhor. Queremos o quê? Deus falou? Tá bom. E aí, Senhor? Já faz 2 horas que eu estou esperando a resposta. E aí, o que eu faço, Pai? E às vezes passa anos. E você esperando algo. Mas Deus responde. Deus responde. Deus mostra o motivo. Nesse contexto, ele mostra. Faça isso por causa disso. Às vezes não mostra. Mas nesse contexto, ele mostra a vontade dele. Nós vemos a prontidão de José em obedecer esta ordem. Versículo 14. Dispondo-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Versículo 19. Herodes morre. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe. Então, Herodes morre. Nós aprendemos uma coisa. Quem cuida dos nossos inimigos é o nosso Deus. Às vezes nós não estamos tendo, nós não temos a ciência dos livramentos do Senhor, mas enquanto você está concentrado na vontade de Deus, Deus está cuidando de detalhes que você não vai cuidar. Concentre-se na vontade de Deus. Concentre-se no que Deus colocou em seu coração. Concentre-se. E Deus está cuidando do resto. E Deus está cuidando disso. Herodes morre. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino.
Tudo isso era para proteger o menino. E glória a Deus por isso. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressaram para a terra de Israel. Porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu. E para lá. Homens, e aqui esse contexto se aplica aqui aos homens, você tem medo ou não tem? Deixa eu falar do inseto que você tem medo, tá bom? Não tem medo de inseto, Léo? Vamos ver então, pega a barata lá. Vamos ver se ele não tem medo, né? Tem uns que conservam a integridade diante das baratas, né? Mas brincadeira. Mas nós homens temos medos. Nós homens, às vezes o nosso medo toma a face do desemprego. Para nós homens. E se eu for demitido? Às vezes o medo para nós homens toma a face da fome. O que eu vou comer? O que meus filhos comerão? O que minha esposa comerá? Às vezes o medo toma a face da angústia, da enfermidade, da aflição. O medo ele toma muitas faces em nossas vidas. Nesse caso aqui, a face da morte. O medo, José ele teme ir para lá. Mas a Bíblia nos dá um conselho fascinante para nós homens líderes aqui. Não haja, embora você tenha medo, embora seu coração esteja carregado de medo, descanse no Senhor. Embora seu coração esteja aflito, não queira dar um passo até que Deus ilumine o teu caminho. Até que Deus mostre para onde você deve ir, o que você deve fazer, o que você deve deixar de fazer. José, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Deus orientou esse homem. Tudo bem aí, meu bem? Tá bom. José, por divina advertência, foi prevenido em sonho. Irmãos, o único lugar seguro que você terá paz é na vontade de Deus. Se você tomar um passo que é teu e não é de Deus, você não tem a paz, a tranquilidade, a segurança naquela caminhada. A paz está no caminho de Deus. Não significa que terá tribulação. Não significa que não terá dor. Mas nós teremos a paz de deitar as nossas cabeças no final do dia e lembrar, eu estou seguindo o que Deus pediu. Na vontade de Deus a segurança, irmãos. Na vontade de Deus a paz. Não necessariamente ausência de tribulação. Não necessariamente ausência de dores, lutas. Mas temos a tranquilidade que estamos andando segundo a vontade de Deus. Maridos, esse desafio agora é para vocês. Não queira agir sem a direção de Deus. Não queira, você é o líder da sua casa, do seu lar. Isso também se aplica às mulheres, mas principalmente aos homens, você e eu que somos líderes da nossa casa. Não queira dar um passo sem que Deus o tenha direcionado. Você está com medo hoje? Tudo bem. Clame a Deus. Deus, mostra-me o caminho que o Senhor quer que eu direcione a minha família. Eu quero deixar essas 5 lições para cada um de nós esta noite. Entendamos a nossa responsabilidade de forma individual de obedecer à vontade de Deus. Deixemos que Deus convença o nosso cônjuge, os nossos filhos. Lembremos que Deus usa as circunstâncias ao nosso redor para cumprir a sua vontade. Lembre-se, irmãos, Deus move corações. Deus vê o clamor. Deus vê as lágrimas. Deus sustenta seu povo. Deus sustenta a família que o teme. E a 5ª lição, Deus concede direção em momentos de tensão. Então não haja segundo as suas forças, segundo a sua sabedoria. Teme ao Senhor,
Aparta-te do mal, não apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Glória seja dada ao teu nome, Pai. Abençoe esta igreja. Obrigado porque o Senhor falou a cada coração aqui. Pai, nos despeça com a tua paz. Obrigado, Pai, por esta reunião. O Senhor agora deu a direção para o teu povo, que o teu povo faça bom uso desta palavra, Senhor. Que o povo, Pai, volte para ti. Que o povo, Pai, crie sua família nos caminhos do Senhor. Que o povo, ó Pai, coloque Deus como centro de seu lar. Obrigado, Senhor, e que a glória seja dada ao teu nome. Pai, obrigado pela alegria de pregar esta palavra, de trazer instrução aos irmãos. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém.